Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Eu comecei falando sobre Judá ir à frente, quando eles pelejavam, e Deus fez isso de maneira proposital, colocando a tribo de Judá sempre adiante nas batalhas. Eles eram os primeiros, porque realmente Judá significa louvor, e é da tribo de Judá que descende o nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso leão, né? Leão da tribo de Judá. Até nós cantamos uma canção aqui que fala o cordeiro e o leão. Assim, embora ele seja leão, né, que é o nosso vencedor, que é aquele que a Bíblia diz, quem tem coragem de despertar um leão quando ele está dormindo? Né? O nosso valente, ele também é cordeiro, porque ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nessa noite, eu quero falar sobre nós sermos leves e também fazer a vida dos outros mais leve. Você já observou que quando você recebe uma gentileza, aquilo mexe com você? Se alguém pega um copo d'água para você, que nem Ivani trouxe aqui, né? Embora ela seja líder dos diáconos e diaconisa, eu estava com sede, e aí estava lá no data show, né? E não deu tempo de tomar água. Você tomar uma água fresquinha, gostosa, alguém servir para você, um suco, fazer uma massagem nos seus pés, não é uma boa? Não é uma benção? Os maridos, né? Nas esposas, esposa no marido, ou o filho nos pés da mãe, do pai. Quando alguém te dá um presente, traz uma coisa que você gosta, compra alguma coisa que você gosta, sem que você peça, sem que você espere. Quando alguém puxa uma cadeira para você, quando alguém cede o lugar para você, você não sente como é gostoso essa coisa de fazer a vida dos outros mais leve, menos pesada? Jesus veio para isso. Vamos falar sobre isso? Abra a Bíblia em Mateus 11, 28 até o 30, nós vamos ler esse versículo e mais uns 3 versículos na sequência, e nós vamos comentando sobre nós entendermos o que Jesus veio fazer para nós, por nós, em nós. Ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância, e vida leve, não pesada. Olha o que essa palavra diz, Mateus 11, 28 a 30. Vocês conhecem, né? Venham a mim todos os que estão, o quê? Cansados e, vamos dizer juntos, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Quero te pedir que o teu Espírito Santo ministre ao nosso coração nessa noite. Fale comigo, fale ao coração dos teus filhos, que o Senhor agora sonde as cargas e faça o teu filho e a tua filha enxergar, ser o peso, aquele peso que está escondido, mas que está fazendo vergar as costas do teu filho e da tua filha, pesando o coração, pesando na alma, já há anos. Senhor, tenha misericórdia, nós possamos desfrutar disso que o Senhor nos convida a fazer, ir até o Senhor para podermos descansar no Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, para sempre. Amém e amém. Vocês sabiam que a palavra sábado no hebraico é Shabat? E Shabat significa descanso. E o profeta disse que restava um descanso para o povo de Israel. Resta ainda um descanso. Que descanso é esse? Era o descanso que Cristo viria proporcionar. Era o descanso que nós ainda vamos desfrutar completamente na pessoa dele. Que nós vamos desfrutar estando para sempre com ele. Quando ele falou aos discípulos antes de ir para a cruz, olha, eu quero que vocês não deixem o coração de vocês se turbar. Não quero que vocês fiquem perturbados, sobrecarregados, fiquem tranquilos. Ele estava preparando eles para aquilo que ia acontecer, porque eles iriam ficar muito preocupados com o futuro deles. Porque desde que eles começaram a seguir Jesus, eles se tornaram traidores
da religião dos pais deles, embora Jesus veio e cumpriu toda a lei. Jesus fez tudo que era para fazer, circuncidou, foi circuncidado ao 8º dia, ele ia na sinagoga, ele fez o bar mitzvah. Ele só não teve o seu pai, a história conta, para carregá-lo nos ombros e declarar bem alto: este é meu filho amado em que eu tenho prazer, este é meu filho amado em que eu tenho prazer, saindo da sinagoga ou do templo, gritando isso. Jesus não teve, porque a história diz que José faleceu antes dele completar essa idade, mas quando ele desceu lá no Jordão, quando ele foi para ser batizado por João, o Espírito Santo desceu sobre ele, ali estava o filho, estava o pai que levantou a sua voz e declarou o quê? Do céu veio uma voz alta dizendo: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. A confirmação. Nós somos filhos adotados no Senhor, nós recebemos esse mesmo Espírito, Gálatas 4 fala isso. Ele nos deu o Espírito de filiação, você é filho. Pastor, eu sei disso. Agora, saber uma coisa, né, não basta, você precisa se apropriar dela, desfrutar dela. E essa palavra que Jesus aqui declarou para os seus discípulos, declarou para todo Israel. Eu hoje vejo um quadro, irmãos, bem interessante na minha mente, assim se forma um quadro de uma multidão de cegos, coxos, paralíticos, mudos, surdos, leprosos, pessoas com todo tipo de doença e endemoniados, pessoas inclusive terrivelmente endemoniados, como aquele homem que já estava há 38 anos lá no tanque de Betesda, como o cego de Jericó, mendigando à beira do caminho, gritando para as pessoas vê-lo. Como também havia as prostitutas, como havia os publicanos que eram desprezados. E naquela época, você sabia que a mulher, se ela recebia carta de divórcio do seu marido, ela só tinha duas coisas a fazer. Ou ela se tornava mendiga, ou ela se tornava prostituta. E muitas tinham se tornado prostitutas porque os seus maridos tinham abandonado, deixado a mulher da sua mocidade. E a palavra original para divórcio não é divórcio, divórcio é moderno, é repúdio. E por isso que lá em Malaquias, capítulo 2, Deus diz assim: eu, o Senhor, odeio o repúdio. A vontade do Senhor é aproximar, é trazer para perto. Agora imagina, Deus quer trazer a gente para perto dele, para quê? Para nos fazer de escravos? Os fariseus pregavam isso. Os fariseus diziam que era muito difícil servir a Deus, e eles não só pregavam, os escribas, fariseus, os principais do templo, aqueles que falavam ou ensinavam, eles não só falavam, mas eles viviam uma vida muito difícil, jejuavam 2, 3 vezes por semana, faziam orações o tempo todo. A roupa deles era uma roupa que mostrava que eles estavam separados. Eles eram chamados de fariseus, porque fariseu significava santo. Eles eram santificados ao Senhor. E eles levantavam a voz de oração nas praças, olhando para os demais, dizendo: ainda bem que eu não sou como esses pecadores, e pecadores miseráveis e amaldiçoados que merecem como eles estão. Você imagina Jesus chegando em Jerusalém, começando o seu ministério no meio do povo? O povo que era o povo de Deus, que tinha a palavra, tinha o templo, tinha os salmos, tinha os profetas, tinha o sacerdote, esperava o rei dos reis e encontrar uma nação totalmente arrebentada, destruída, com fome, preocupada com o que eles tinham que comer e beber, com a roupa do corpo, como diz lá no texto de Mateus 5. Jesus encontra esse quadro de um povo que é para ser o povo mais próspero, mais feliz da terra. Não estavam sendo tratados por Deus, porque eles foram tratados na Babilônia, e Deus pegou Ciro e fez com que ele ordenasse que eles voltassem lá para a terra, e eles prosperaram de novo. Mas no retorno deles, eles retornaram para vencer e esperar o Rei dos Reis. E a Bíblia diz que quando Jesus apareceu, eles não perceberam. Veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas aparece esse jovem de 30 anos, um moço de 30 anos, imagina, aqueles anciãos, aquelas pessoas mais sábias, mais entendidas, olhando para um jovem de 30 anos, uma aparência que não tinha nada a ver com um grande, lá do templo, simples, comum,
e levantando a sua voz, dizendo palavras que atraía multidões. E essa multidão de pessoas totalmente arrebentadas, que eram filhos de Deus, mas estavam vivendo como filhos do diabo, como filhos da enfermidade, como filhos da pobreza, como homens e mulheres que não tinham um pai por eles. E Jesus vai até essa multidão. E nesse momento ele levanta a sua voz e fala: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Do que é que eles estavam cansados e sobrecarregados? Essa é a pergunta. E é a pergunta para você também. Do que você está cansado e sobrecarregado? Por que a tua vida é tão difícil? Por que a nossa vida como crentes, como filhos de Deus, é tão difícil? Porque nós ainda estamos na linha do fazer e nós cremos cada vez menos. E Jesus disse: se vocês não virem sinais, vocês não creem? Irmãos, não é vendo sinais que nós cremos, é crendo que nós vamos ver sinais. E a gente quer ver sinais para daí crer. Só que é o contrário. E Jesus chamou aquela geração de incrédula. E a nossa geração é uma geração que está se tornando cada vez mais incrédula. Porque nós invertemos a coisa. E até queremos produzir coisas de Deus. Produzir climas espirituais. Produzir momentos onde a fé possa alcançar o milagre. É o contrário. Nós temos que crer primeiro para que daí a coisa aconteça. E a nossa fé precisa ser aumentada. Venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados. Cansados e sobrecarregados do quê? De lei, de regras, de imposições e de torturas que aqueles homens faziam com aquele povo. E eles já não tinham nem dinheiro para fazer sacrifício. Então, se eles pecavam, não tinham mais como nem ir no templo sacrificar, o que eles pensavam? Bom, eu tenho que continuar assim, né? Deus falou que vai ser maldito, tem que receber a maldição de Deus. Mas Deus não falou isso porque Ele queria fazer deles os escravos espirituais. Ó, vocês me sirvam, andem na linha, senão arrebento vocês. Vou acabar com a vida de vocês. Imagina, que Deus é esse? Eu não quero um Deus desse, você quer? Eu não quero, e Deus nunca foi assim. Deus mostrou para eles que eles eram sim incapazes de alcançar a santidade de Deus, mas Deus deu junto com a lei o sacrifício, e eles podiam então ir sacrificar e receber o perdão dos pecados e serem abençoados. E Deus fez uma outra coisa. Você sabe que quando levantava o sumo sacerdote, um sumo sacerdote bom, ele ia e fazia o sacrifício anual pelo povo, e todo o ano era bênção sobre Israel. O ano inteiro era lavoura boa, o gado multiplicava, eles não tinham enfermidades, venciam as guerras. Mas pastor, lá está escrito que tinha as bênçãos e tinha as maldições. Se vocês obedecerem, serão abençoados. Se não obedecerem, serão amaldiçoados. Aquilo que está escrito lá era para que eles entendessem que precisavam depender de Deus o tempo todo. Porque senão Deus não daria o sacrifício, daria só a lei. Está aqui a lei, quem obedecer vai ser abençoado, quem não obedecer vai ser amaldiçoado. Não, Deus deu o sacrifício. Deus deu a eles o que o Senhor cobrou desses fariseus aqui. Ai de vós, escribas e fariseus, que dizimam do endro, do cominho, da hortelã, só que vocês esqueceram que eu, Senhor, digo, tenham misericórdia. E aí que está o negócio de ser leve. De ser leve. Quando nós vamos até Jesus, mas não vamos a Ele como Ele aqui está chamando, para que nós levemos as nossas canseiras e aquilo que nos sobrecarrega, mas vamos a Jesus como se fôssemos a uma religião para receber as orientações do que nós temos que fazer, nós vamos lá pegar mais fardo para as nossas costas. E vamos e venhamos, a maioria de nós já fez isso. E eu como pastor, mais de 22 anos de pastor, eu sei que quando o pastor dá um sermão aqui, fala duro e fala do pecado, e daí você fica pensando, será que esse eu faço, será que eu não faço? Esse eu não faço, eu estou livre disso aí. É outro que peca esse aqui. Você fica ali tentando ver o que você faz, o que você não faz, e vai para casa, se pegou, se alguma coisa pegou, você fala assim, eu tenho que me corrigir. Mas daí passa a semana, você faz de novo.
Passa ano, continua do mesmo jeito. 10 anos como crente, mesma coisa. 20 anos como crente, mesma coisa. Porque quanto mais você faz força tua contra o pecado, mais o pecado faz contra você. É a lei. Deus teria dado só a lei então, e não o sacrifício. Ele deu o sacrifício, e eu não canso de repetir essa frase do profeta: a todo tempo eu estendi a mão a um povo rebelde e duro de coração. Porque Deus é misericordioso. Amém? Deus não é vingativo, Deus não é punidor. Deus corrige os seus filhos. Corrige. Você que é pai, pensa comigo agora, você tem prazer em fustigar o teu filho? Em castigar ele? Você chega em casa e fala assim: hoje eu vou pegar meu filho, vou dar um castigo nele, porque eu gosto de castigar. O filho tem que ser castigado, vou queimar ele com cigarro, vou dar umas cordãozadas de ferro nas costas dele, vou colocar o dedo dele numa morsa, vou apertar, vou castigar. Nenhum pai faz isso, não é possível. Jesus falou assim: vocês são maus e sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial não vos dará o seu Espírito. Ele queria dar o seu... Irmãos, Deus queria dar o Espírito Santo a eles, e Ele deu, e nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Você tem o Espírito Santo habitando em você. Mas se você continua dessa forma, cansado e sobrecarregado, é porque você entendeu, eu entendi, nós entendemos tudo errado. Porque esse Senhor não veio para colocar fardo nas nossas costas, Ele veio para aliviar as nossas cargas. E Ele diz assim, ó: eu darei descanso a vocês. Eu contei a história aqui esses dias de um homem que ele foi missionário, e quando foi missionário ele saía, nessas viagens missionárias, e a sua esposa não acompanhava, e ele acabou adulterando, e nunca contou para sua esposa. Chegou no fim da vida, ele contraiu uma doença, e o pastor que ia lá, e o pastor que Deus usava em cura, orava por ele, o homem não sarava, orava por ele, o homem não sarava. E o homem chegou ao fim da vida, E chamou aquele pastor e falou para ele: olha, não fique chateado de você ter orado e eu não ter sido curado. Eu sei que Deus usa você. O problema não está em você, está em mim. Quando eu era missionário, eu tive uma queda e eu estou recebendo, preste atenção, eu estou recebendo o que eu mereço. Então, eu não mereço viver mais, porque eu escondi o meu pecado, então eu tenho que morrer. Ele podia ter desfrutado de leveza, indo até Jesus e confessando o seu pecado. Ele errou? Errou. Mas por que nós achamos que a gente não pode errar? Nós nascemos segundo o nosso pai Adão, que pecou. E pecadores pecam. E quem disser que não tem pecado, faz Deus mentiroso. Está lá na Bíblia. Mas nós temos um mediador, nós temos um intercessor, nós temos alguém que já pagou os nossos pecados. E nós temos uma perseguição de querer ser perfeito, querer ser perfeito, querer ser perfeito. Nós não aceitamos erro em nós. Não aceitamos que temos natureza pecaminosa, ainda. Nós somos salvos, remidos no sangue de Jesus, mas ainda estamos nessa carne. E para nós, então, não termos pecado, ou cada vez brilhar mais a face do Senhor sobre nós, e nós estarmos também brilhando cada vez mais, nós precisamos contemplar a glória dele e não o nosso pecado. Fala comigo: eu devo contemplar a glória do Senhor e não o meu pecado. Venham a mim e descansem, tenham paz, tomem sobre vocês o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E aí ele ensina essa outra parte, que é a parte para nós também, Se nós recebemos essa leveza, vivemos sem culpa, não é que Deus vai passar a mão sobre a nossa cabeça. Nós somos a justiça de Deus caminhando na terra, porque ainda que pecadores, o Senhor já levou na cruz o nosso pecado, e nele nós estamos assentados nos lugares celestiais.
O que foi ensinado para nós é o seguinte: você vem para Jesus e nunca mais vai pecar. Ou você vai ser uma pessoa cada vez mais santa, 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 e daí você vai ser arrebatado. Aí você vai merecer morar no céu. Ninguém merece morar no céu, ainda que faça tudo certo, porque nós nascemos em pecado. O sangue de Jesus é que nos torna filhos e herdeiros e dignos de entrar na morada celestial diante do Todo-Poderoso, pelo novo e vivo caminho. É isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Nós temos medo de falar sobre isso. Essa semana passada eu falei para uma pessoa, estava conversando com ela e falando dessa forma. Então a primeira frase que ela falou: então agora eu posso viver no pecado? Eu falei algum momento isso? Se não tem ninguém dizendo para você não erre, você vai errar? Você já sabe o que é certo e errado? Quem é que te autoriza a pecar? Ninguém, a nossa natureza nos leva ao pecado. E nós ficamos combatendo o pecado em vez de contemplar a glória do Senhor e ir para esse Senhor que nos torna leves. Tira os pesos, tira as culpas das nossas costas. Não, nós queremos até ser punidos por Deus quando erramos, porque aprendemos assim. Agora Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. A Bíblia diz que Deus se alegra é quando um justo vai para o céu, mas Ele não tem prazer na morte do ímpio, porque quer que ele chegue ao arrependimento, conheça a sua misericórdia, conheça a sua salvação. E aí ele falou assim: então daí depois que vocês se sentirem aliviados, que vocês se sentirem leves com o meu jugo, com o meu fardo que é leve, então vocês vão aprender de mim a ser assim também. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E aí a gente tributa isso aos outros também. A gente se torna leve para os outros, faz a vida do outro leve e não pesada. Nós nos sentimos cobrados desde criança. Nos sentimos cobrados em tudo quanto é lugar. Principalmente hoje, é cobrança, 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 cobrança. E o que a gente faz? A gente fica sobrecarregado e quer colocar os fardos nas costas dos outros. Dos filhos, da esposa, do marido, do irmão, do pai, da avó, do vô. A gente quer colocar fardo nas costas dos outros. Em vez de fazer a vida dos outros mais fácil, mais leve, a gente quer que o outro sofra. Não, deixa ele sofrer um pouquinho, tem que aprender. Eu sofri também, eu estou sofrendo. Jesus disse: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Se você vai até Ele, entrega os teus fardos a Ele, se torna leve, você se torna humilde e manso de coração também, e você consegue fazer isso com as demais pessoas. Esse deve ser o nosso aprendizado, irmãos. Isso nós devemos perseguir. Me sinto pesado, lanço sobre ele as minhas cargas, para que eu não possa e não faça isso, lançar as minhas cargas nas costas daqueles, principalmente, que são as pessoas mais queridas da minha vida. Mas você viu que você já percebeu? Nós já estudamos aqui bastante sobre cura e sobre libertação. As piores doenças são geradas dentro de casa, porque nós transmitimos os nossos fardos para os nossos queridos. Nós cobramos uns dos outros. Nós colocamos peso nas costas uns dos outros. E nós vivemos cansados e fazemos os outros cansados. E é por isso que as pessoas chegam ao ponto de querer morrer. Por quê? É muito peso. Se for para viver assim, uma vida triste, angustiada, cobrança, prefiro morrer. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida com... É uma vida que nós nem sabemos como ela é. Nós estamos vivendo dias tão trabalhosos, tão difíceis, tão complicados, que essa pandemia, ela foi terrível, está sendo terrível. Mas já perceberam que a gente fez uma pausa, a gente pisou no freio? Tem gente que queria assistir série e não podia, porque não tinha tempo. Agora está bravo porque não pode fazer outra coisa, tem que assistir série. Ah, estou agoniado, tem que sair. E quando a gente não estava com essa situação, fala assim: meu Deus, não aguento, que canseiro, todo dia, toda hora, é cobrança, o ano está passando muito rápido, a gente está toda a vida com esse peso, toda a vida com trabalho, parece que nunca acaba. E a gente acostumou com isso.
Se a gente vai fazer limonada dos limões, dá para a gente ver assim, né, algumas coisas positivas dessa situação. O mundo inteiro parou da correria louca que estava. Os pais agora sabem onde os filhos estão. A maioria, né? Tem toque de recolher, tem que estar em casa, não pode ir para as baladas, não pode ir para sumir não sei aonde. As mães dormem mais tranquilas, só com um pouco de medo do corona, né? Mas dormem mais tranquilas. Deus muitas vezes permite para que a gente aprenda que a gente precisa ser mais leve, precisa fazer a vida dos outros mais leve. Jesus disse, olha, vocês vão encontrar então descanso para as vossas almas. Você sabe que também não é só o trabalho, não são só as cobranças lá de fora que faz com que a gente fique cansado. A gente está cansado às vezes de errar e não conseguir acertar. A gente se cansa de tentar ser melhor e não conseguir. Porque nós estamos querendo fazer isso com a nossa força. E a Bíblia fala que o fruto do Espírito é mansidão, amor, temperança, domínio próprio, paz, alegria no Espírito. É fruto do Espírito Santo que habita em nós. Não é obra minha, eu não posso produzir isso. Bom, eu quero ver 3 textos com os irmãos para nós encerrarmos. Olha só o que Jesus disse a homens, esses que estavam colocando esses fardos. Vá para Mateus 23 agora, 23, 1 a 4. Mateus 23, 1 a 4. Acho que eu vou precisar de mais algo, Humberto. Mateus 23, 1, o que Jesus disse para esses camaradas. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes, façam tudo o que eles dizem a vocês, porque eles ainda estavam no tempo da lei. Dá para entender? Jesus veio para os judeus. Os judeus, eles tinham a lei. Aqui não é a igreja não existia ainda. Ok? Dá para entender isso? Você lê isso aqui, traz para você, você erra. Mas pastor, não é a palavra de Deus? Não, você tem que contextualizar. Isso aqui ele está falando para judeus. Ele veio primeiro para os da casa de Israel. E ele falava através dos profetas e da lei com eles. E ele fala assim, ó, aprendam com ele, obedeçam. Porque ele não tinha morrido para pagar os pecados deles. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Geralmente o religioso é assim, ele cobra, ele aperta, mas ele não faz. E aí tem aquele ditado, né? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Que fardos eram esses? Cobrança. Vocês são pecadores, vocês erram, vocês são malditos e amaldiçoados porque vocês merecem. Atam fardos pesados sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um dedo para ajudá-los. Sabe, coloca aquela carga nas costas da pessoa, dá só uma mãozinha, né? Tem esse ditado, dá uma mãozinha aqui. Eles não faziam isso, não davam nem um dedinho assim de ajuda. Porque eles cobravam, mas não diziam para eles como que eles faziam. O que eles tinham que fazer para não errar mais? Eles só diziam, não erre. Isso eles já sabiam. E eles não podiam ensinar porque eles não achavam em Deus o Pai amoroso que Davi achou. Davi é do tempo da lei, e Davi disse assim, Senhor, a tua graça é melhor do que a vida. Nós até cantávamos uma canção assim. A tua graça é melhor que a vida. Se lembra? Quem lembra aí? A tua graça é melhor do que a vida. Ele que estava no tempo da lei, ele encontrou em Deus um pai. Os fariseus não. Inclusive Jesus lá em João 8 fala assim, vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo, porque vocês querem me matar desde que eu apareci.
desatam fardos pesados nas costas dos homens e não ajudam a movê-los. Atos 15, 9 a 11. Olha só para confirmar que esses fardos eram os fardos da lei. Atos 15, no primeiro concílio, abra lá sua Bíblia. Atos capítulo 15. E aí nós vamos tomar a Santa Ceia e encerrar já. Você entendeu? Ir a Jesus, entregar os fardos de culpas, entregar os seus fardos de querer ser perfeitinho, perfeitinha, e não conseguir, achar descanso nele, e daí você também não atar mais fardos nas costas das pessoas. Não ficar mais cobrando, apertando. Não adianta fazer isso, não adianta. Isso só incita a pessoa a errar mais. E diga que você não cobra. Nós cobramos até das pessoas na rua, eles nem estão ouvindo a gente. Eu parei de fazer isso, lembra quando alguém me corta na rua, na frente, o carro, eu dava um jeito de passar e fazia assim pro cara, ó. Eu não podia levantar o dedo, não podia, gritar, não podia fazer nada, mas eu dava uma encarada para dizer assim, você é um... E aí, agora, que eu me sinto mais leve e solto. Quando eu passo pelos caras, eu falo assim, fazer o quê, Deixa para lá, não vou nem olhar. Se eu olhar, eu vou olhar com o cara feio, não vou olhar. A gente cobra até de quem não está ouvindo a gente. A gente ainda cobra dos pais que morreram. Da mãe, do pai que já morreu. Quando a gente fala dos erros deles, quando a gente fala do que eles fizeram de errado. A gente cobra. E aqui está guarda esse texto para você ver do que se trata esse texto aqui, ó. Vamos ler desde o começo, que é importante. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim, irmãos, se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis se salvar. Se vocês não se circuncidarem, vocês não serão salvos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre os que entre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão. Que questão? Tem que circuncidar, senão não vai ser salvo. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Finícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, agora, presta atenção, estamos falando de ser leve, estamos falando de colocar fardo nas costas dos outros, e da onde que vem isso? Vem daqui, principalmente nós que somos crentes. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidar e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Tem que guardar a lei. Tem que circuncidar, senão não vão ser salvos. Congregaram-se, pois, os apóstolos e anciãos para considerar o assunto. E havendo grande contenda. Quando você começa a falar contra o guardar a lei, a cobrança, os fardos, os pesos, sabe o que acontece? Acontece contenda. Teve irmãos que falou para mim assim, pastor, eu já desisti de falar para os meus familiares sobre graça, porque não dá, os meus familiares crentes não entendem, eles querem guardar usos, costumes, eles querem guardar a lei. Aqui, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse, varões, ei irmãos, escutem aqui, era um conselho, Varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu entre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e cresce. E Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Lembra que Jesus falou assim,
vocês são maus e sabem dar boas dádivas aos filhos. Se o filho pedir um peixe, você não vai dar uma cobra. Se pedir um pão, você não vai dar uma pedra. Deus também, que é vosso Pai, dará a vocês o seu Espírito. Só que o judeu achava que só eles eram filhos de Deus. E aqui, quando eles oravam pelas pessoas que não eram judeus, de todas as nações que eles iam, gregos, tessalônicos, romanos, italianos, a primeira coisa que acontecia, eles eram batizados com o Espírito Santo e começavam a orar em línguas. E Pedro está falando aqui, ó, Deus concedeu a eles o Espírito Santo também como concedeu a nós, e não fez diferença alguma entre eles e nós. Agora, leia comigo aqui, purificando o seu coração pela fé. Leia comigo de novo, bem alto. Purificando o seu coração pela fé. O que purifica o coração? É lei? Ou é a fé no que Cristo fez por nós? É a fé, porque Ele assumiu o nosso lugar, Ele levou os nossos pecados, Ele tirou os nossos pecados, estamos em paz com Deus. Continua a leitura então. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Agora, o contexto da história aqui é o quê? Qual que é o jugo que esses fariseus estão dizendo para fazer? Tem que circuncidar e tem que guardar a lei de Moisés. Não entendam mal, irmãos, a lei de Deus é santa, é pura. O mandamento é justo, é puro. Nós, porém, somos vendidos ao pecado. E a lei que é santa vem só para mostrar para nós quem nós somos. Ok? Só que a lei não consegue nos purificar. O que purifica o nosso coração é a fé. Quantos entenderam? Digam amém. Os que estão vindo em casa, digam amém aí na casa de vocês. Depois eu vou saber. Um último texto, que agora é a parte de nós tornarmos a vida dos nossos irmãos leve também. Porque você pode falar para mim assim, pastor, mas a gente não guarda a lei de Moisés, a gente só lê isso aqui, e a gente, é história para nós. A gente não fica tentando cumprir os 10 mandamentos. Não fica? A gente fica. A gente fica tentando ser santinho. A grande questão fática é fato. Nós conseguimos? Não. Eu tenho 48 anos e desde os meus 7, 8 anos mais ou menos, eu já me entendi por gente e já fui ensinado a lei de Moisés. Mas eu nunca consegui ser santo. Eu quero, sempre quis. Agora, ser santo por nós mesmos é impossível. A Bíblia diz que o Senhor que nos tornou santo está nos aperfeiçoando dia após dia. O Senhor está nos aperfeiçoando. Você pode dizer amém? O Senhor está nos aperfeiçoando. Gálatas 6, 1 a 2, para nós encerrarmos. Olha só que texto maravilhoso, quando você vai crescendo na graça, desfrutando da graça, se enchendo do favor imerecido, você vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, e o fruto do Espírito vai brotando em você, é fruto do Espírito. Não é você que produz, não é você estar lá de joelhos 24 horas, ou pelo menos todos os dias 1 hora. Se for para orar para isso, pode esquecer. Ore o tempo todo para você estar em comunhão com o Pai, conversando com Ele o tempo todo, tendo prazer na presença dEle, tendo alegria de estar com Ele. Seja leve e faça a vida dos outros leve. Gálatas 6, 1 a 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, ou se alguém for surpreendido, eles pecavam ou não pecavam? Já é a igreja de Gálatas. Vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que tenhais, para que também não seja tentado. Levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de quem? De Cristo. Tem uma nova lei escrita nos nossos corações, irmãos. Se alguém for surpreendido em pecado, o que é pecado? É errar o alvo. A pessoa errou. Nossos irmãos, nossos familiares, levem os fardos uns dos outros.
Não dá para sofrer o dano? Paulo disse um dia. Por que vocês têm que ir até perante juízes para resolver as coisas? Você não pode sofrer o dano. Não, fez, tem que pagar. Pisou no meu pé, eu piso no dele também. Nós colocamos fardos nas costas dos nossos mais queridos. Mas é porque nós ainda carregamos fardos de culpa também. Ou, no mínimo, aquele fardo da mentira de que nós somos melhores uns que os outros. Esse pecado eu nunca vou cometer. Davi disse assim, olha, o mal que eu temia, esse que me sobreveio. Nossa vida pode ser mais leve, nossa vida pode ser mais tranquila, pode ser mais vida de verdade. Por que você se cobra tanto? Por que você se martiriza tanto? Você que está em casa, por que você se cobra tanto? Você quer ser mais santo que o Espírito Santo? Por que levar esse fardo se ele já levou? E o convite dele é para nós aqui crentes nessa noite. Venham a mim, entrega os fardos de vocês para mim. E vocês vão achar descanso para as vossas almas. Amém? Vamos ceiar? Glória a Deus. Essa é a minha mensagem ao coração dos irmãos.